Acho que vamos filmar ele. Já estamos chegando quase ao final da reunião e fui convidado para compartilhar com os irmãos uma palavra a respeito à comportagem. Desejo ler Eclesiastes 11, foi mencionado mais de uma vez o verso 1, mas eu quero compartilhar com os irmãos o verso 6, que diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Alguns anos atrás, estive comportando numa pequena cidade no norte do Paraná. Era uma cidadezinha muito pequenininha e com mais 3 colegas nós tínhamos o costume de chegar à cidade e começar pelos comércios, locais comerciais, e depois passar comportando nas casas, fazendo toda a cidade. E foi assim, terminamos 2 pequenas cidades, passamos para a terceira, e comportando próximo à Praça Central, eu entrei no escritório, era o escritório de um advogado. Comecei a fazer a oferta para ele, mas ele logo disse: olha, nesse momento eu tenho que sair, fazer uma entrevista, uma visita com um cliente, mas você pode continuar apresentando esses livros para a minha secretária, por favor. Aí eu fiquei um pouquinho assim, desanimado. Será que a secretária vai comprar uma cidadezinha pequena e tal? Mas tudo bem. Continuei fazendo a oferta para a secretária, que, por sinal, estava já prestando atenção na introdução que eu fiz para o advogado. Então, ela apresentou bastante interesse. E logo no fechamento da oferta, o advogado retorna. Foi uma saída bastante breve. E quando eu perguntei para a moça se ela queria mesmo os livros, aí o advogado de trás falou: benzinho, se você quiser, não tem problema. A secretária era a esposa dele. Não, eu quero sim. Ah, tudo bem, amanhã mesmo eu trago. A gente trabalhava assim, né? Já tinha um pequeno estoque conosco. No dia seguinte que retornamos à cidade, a primeira coisa que eu fiz, passei lá no escritório, entreguei a coleção para eles e imediatamente ele fez o checão, que a gente fala, né? Com o cheque no bolso, maravilha. Continuamos comportando, terminamos os locais comerciais e me lembro, foram exatamente 3 dias quando, continuando a comportar na cidade, num dos bairros pequenos, né? Eu bati a porta de uma casa bonita e eu falei lá no portão: olha, estamos fazendo um trabalho de saúde. Ah, mas a gente já se entrevistou, a mulher que atendeu falou. E eu de longe não estava distinguindo bem o rosto dela. Aí ela se aproximou, aí eu percebi que era a esposa do advogado. E ela falou assim: olha, a gente já tinha pensado em devolver a coleção, esses livros. Mas por quê? É que na coleção tem um livro que você sabe muito bem, é o livro As Profecias de Daniel, e eu li o livro completo em 3 dias. Eu li o livro completo e ali vocês falam muito contra a Igreja Católica. Eu conversei com meu marido e tínhamos decidido devolver a coleção. Aí eu falei para ela: olha, em algum momento da apresentação, da oferta, eu falei desse livro para a senhora? Em algum momento a senhora comprou esse livro? Em nenhum momento eu vendi esse livro para a senhora. Esse é um livro que a gente traz de brinde. Os livros que eu vendi foram os de saúde. Este vem de brinde. A senhora faça o que quiser com esse livro.
Bom, ela já tinha feito, em 3 dias tinha lido todas as profecias de Daniel. Especialmente ali, ela fez menção à profecia do chifre pequeno, que fala muito sobre a Inquisição e o trabalho que o papado fez na Idade Média. Tinha lido tudo. Mas depois ela disse assim: mas sabe, hoje eu amanheci e falei, deixa para lá, a gente já fez o negócio, então você continua com o trabalho, eu continuo com os meus livros, né? Então eu me lembrei desse texto aqui e lembrei que no alto clamor, assim que fala? Alto clamor, né? Eu lembro em espanhol, fuerte pregão. No alto clamor, muitas almas que receberam a mensagem justamente pelo comportor, muitas almas que talvez como Saulo, quando viu a defesa de Estevão no Sinédrio, ficou com a consciência como? Martelando. Ele motivou a turma para apedrejar Estevão. Ele cuidou a roupa dos que estavam apedrejando Estevão, mas a sua consciência não ficou tranquila. Aquela mulher, levada pela curiosidade, fez com que lesse um livro que talvez nós, depois de 10 ou 20 anos de reformistas, talvez não tenhamos lido todo ele, né? Mas aquela mulher em 3 dias leu aquele livro, conheceu a verdade. Ela se posicionou naquele momento contra essas verdades, mas ela ficou ciente do que foi a realidade, do que foi a história. E no alto clamor, muitas dessas almas tomarão sua posição, né? Aquilo me chamou muita atenção e eu tomei essa experiência como uma motivação a mais para continuar trabalhando na comportagem. Eu lembro que depois desta experiência, continuamos naquela cidade e por 2 semanas à frente eu não conseguia vender ou alcançar meus alvos. Estava em férias da escola missionária e tínhamos tempo limitado para conseguir os recursos para pagar o seguinte semestre, né? Não conseguia meus alvos e já tinha um convite especial de um congresso que iria haver em São Paulo. Eu queria ir muito a esse congresso e estava comigo: puxa vida, eu não vou poder ir a esse congresso, não estou conseguindo cumprir meus alvos, e ao congresso eu vou gastar os recursos que eu tenho, mas eu quero muito ir. E pedi ajuda a Deus, orei, né? Todo dia, lembrando as palavras do diretor de comportagem, não do meu irmão: se o campo é duro, você tem que ser duro com o campo. Não tá. Se o campo é duro, se você faz normalmente 20 apresentações, você tem que fazer 30 ou 35. Então você tem que ser duro com o campo. E vamos lá. Eu me lembro que um dia antes do dia marcado para viajar ao congresso, eu vendi tudo o que eu não tinha vendido durante aquelas 2 semanas. Num só dia. Eu vendi, se não me engano, foram 7 ou 10 coleções encadernadas. Várias delas à vista, já com cheque no bolso, e outras que deram certo na entrega, não foram entregas falhas não. Então no dia seguinte arrumei as malas rápido e fui para aquele congresso. Talvez Deus tinha algo preparado para mim, né? Foi ali que conheci minha esposa. Amém! Aê, valeu, agradeço a Deus pelas experiências da comportagem e, sem dúvida alguma, é uma obra que tem muito retorno, não somente retorno financeiro, mas também um retorno espiritual para a igreja, para a obra e especialmente para nós mesmos, né? O comportor que depende, assim como os passarinhos, para o seu sustento do
dia a dia de Deus, é exigido dele, é motivado a estar em oração, em dependência, em estudo, representando bem a Deus onde quer que Ele for. Quantas vezes tivemos que fechar o prospecto e abrir a Bíblia para as pessoas que estavam com doenças não físicas, mas doenças espirituais, né? Então, nessas entrevistas, a palavra, a semente da verdade ficou naqueles corações. Por isso, fica aí uma motivação para aqueles irmãos que queiram fazer a sua experiência na comportagem. Façam essa experiência, não vão ser decepcionados. Se vocês têm empregos fixos, aqui vai ser lançado um desafio. Não precisa ser tão radical como o caso do Leonardo. Comecem talvez um domingo no mês. Façam essa experiência, né? A experiência da comportagem. Depois vocês verão o chamado de Deus, sentirão o chamado de Deus, e talvez muitos de vocês sejam chamados pelo Senhor a deixar as redes e ser agora pescadores de homens com prospecto em mão, né? Eu tenho certeza que muitos vão receber bênçãos e concluiremos a obra que o Senhor tem nos deixado. Amém. Amém, Senhor.